Olá, boa noite a todos, amigos e irmãos na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez em live esta noite, neste momento este momento de reflexão na palavra de Deus, hoje baseado no texto do Evangelho deste final de semana, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 19 a 31. Sejam todos muito bem-vindos, então, a este nosso momento de live. Já vou agradecendo a todos aí que estão presentes nesse nosso momento, que o nosso Deus esteja nos acompanhando, esteja conosco neste momento em que queremos meditar, queremos refletir nesta palavra. Nós já vamos vendo aqui quem já está online, né? Sinta-se então bem-vindo para mais este momento de reflexão. Deixe aí o seu comentário para que a gente também possa saber aí quem está participando, quem está assistindo também no dia de hoje. Nós já temos aí alguns assistindo. Genésio Bobson escreve: boa noite, pastor. Cecília Mota: boa noite, pastor, na bênção do Senhor. Boa noite para vocês aí que já estão aí presentes também, e os demais que já se fazem presente então na live de hoje. Agradeço aí a presença de todos. Minha mãe também, boa noite, que Deus abençoe e abraços. Obrigado aí naqueles que já estão presentes na live de hoje. Vamos cantar mais um hino, enquanto o pessoal vai chegando para a gente ter um momento de reflexão. Nós vamos agora entoar o cântico Linda Páscoa do Senhor. Linda Páscoa do Senhor, de número 38 do Louvai ao Senhor. 38 do Louvai ao Senhor, ou hino 100 do Inário Luterano. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem, festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio o mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Muito bem, né? Cantamos aí este hino, então mais algumas pessoas também chegaram na live até agora. Agradeço aí a todos que já estão aí presentes, vão deixando seus comentários. Gente, hoje nós não vamos, eu não vou ficar aqui cantando muitos hinos, tá? Eu vi que a May Koenig, lá de Três Cachoeiras, pediu o hino 222, né, o Graças Dou, do Inário. A gente pode até cantar esse enquanto o pessoal está chegando na live, mas hoje nós não vamos ficar, né, entoando muitos hinos, né, que nem a gente faz normalmente, até mais na sexta-feira, né? Agora como eu estou fazendo live 3 vezes por semana,
né? A live de louvor, digamos assim, o momento maior de louvor é na sexta-feira. E aí né, quem quiser aí também aí pedir o seu hino e participar, digamos assim, também através do louvor. Então a live é de sexta-feira, a gente canta então os hinos aí que vocês pedem. Hoje a gente vai, hoje o texto é grande, né? Hoje nós vamos refletir sobre o texto de João capítulo 20, 19 e 31, e por isso eu peço que vocês vão já pegando suas Bíblias. Sempre eu falo isso, né? De costume, né? Tanto em estudo bíblico quanto no momento de mensagem, de reflexão, que vocês peguem as suas Bíblias em casa, né? Porque é um momento de reflexão na palavra de Deus, e é necessário que a gente também faça isso, né? E aproveite esse momento também para ler a palavra de Deus nas nossas casas, tá bom? Então vou dar uma boa noite para aqueles que já chegaram. A May Cone, né, que eu falei antes, boa noite. Samuel Zimmermann, meu primo, também pastor, lá no Espírito Santo. Buenas, estamos ligados, obrigado aí pela presença. Também estamos aí com o chimarrão aí hoje, né? Nós, quem quiser aí vir tomar um chimarrão. Opa, não pode, né? A gente não pode tomar chimarrão, senão transmite, né? Então, o convite é virtual, tá? Vocês tomam o chimarrão de vocês em casa e eu tomo o meu aqui, tá bom, gente? Cirinho Ferreira aqui de Maquiné também, boa noite, pastor, boa noite, Cirinho, sejam bem-vindos a todos aí na live de hoje. Cantamos então o hino Graças Dou, né? O hino Graças Dou, o hino 222 do Inário Luterano, ou o número, deixa eu ver aqui se eu encontro, se eu não me engano é 66 no Louvai ao Senhor, vamos ver se eu tenho certeza, não, 66 é o Exultantes, 64, né, no Louvai ao Senhor. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor. Pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Muito bem. Entoamos aí estes hinos, então eu já espero que vocês tenham aí já pegado suas Bíblias, né? E então o pessoal vai dando seu olá, seu alô aí para esse nosso momento de live, enquanto eu tomo um gole aqui do meu chimarrão, né?
chimarrão para esse nosso momento. Enquanto eu vou lendo aqui os comentários, agradecendo a todos que já chegaram, né? Aí na live, a Liane Velker de Santa Maria, boa noite. Davi Pereira, lá de Teresina, seja bem-vindo, Davi. A tia Elida Oswald, seja bem-vinda também. A Natália de Tramandaí também, seja bem-vinda. Gilberto Gross de Capão também, bem-vindo. Todos aí bem-vindos à nossa live, né? Vão deixando aí os seus boa noites, né? Seu comentário aí pra gente também, então, poder saber quem é que tá curtindo, quem é que tá na live, quem é que tá ouvindo. Como eu disse antes, espero que vocês já tenham, então, pego as Bíblias de vocês pra gente, então, refletir no texto de hoje, texto de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Amigos, dentro da igreja cristã, especialmente as igrejas tradicionais, como a igreja católica, a igreja luterana, nós usamos a chamada trienal, que são as perícopes para cada final de semana, né? E essa trienal, né, já o nome já diz, né, trienal, ela se divide então em 3 anos, né? Nós temos a série A, a série B e a série C. Cada ano litúrgico, então a gente usa uma dessas trienais, né? Este ano, se eu não me engano, nós estamos usando a trienal A, né? E cada vez então os textos vão mudando, né? Nem sempre os textos do final de semana que teve no ano passado, por exemplo, vai ser os mesmos deste ano, né? Só que tem uma particularidade com relação à série trienal, em especial com relação ao segundo domingo de Páscoa. Este domingo que nós temos no dia de hoje, né, o segundo domingo de Páscoa, nele a leitura do Evangelho se repete nas 3 trienais. Ou seja, todos os anos, no segundo domingo de Páscoa, nós vamos fazer a leitura deste texto de João 20, 19 a 31. Vocês podem perceber, né, quando vocês forem aí, estiverem na igreja, né, sempre no segundo domingo de Páscoa vai ser esse o texto do Evangelho. Sempre, João 20, 19 a 31. Independentemente da trienal, se é a A, se é a B ou se é a C. Sempre vai ser. E por que talvez todo ano esse texto se repete, né? E é isso que eu quero trazer hoje. Por que nós vamos refletir sobre ele, né? Esse texto é bastante interessante pelo seguinte motivo, queridos irmãos, e por isso eu acredito que todo ano ele se repete por este motivo. Porque ele é um texto riquíssimo, né? É um texto, assim, são 12 versículos, né, do 19 até o 31, 12, 13 versículos, que tem muitas coisas, muitas partes deste texto que a gente poderia ficar refletindo, digamos assim, por horas e horas, né? E ainda não tiraríamos, digamos assim, extrairíamos tudo aquilo que é interessante deste texto, né? E por isso esse evangelho se repete e todo ano, vamos dizer assim, o pastor pode ter um assunto diferente para pregar, né? Porque, digamos assim, são vários assuntos que são colocados nesse texto. E também porque que mais um fator assim que até é interessante a gente entender por que sempre esse texto no segundo domingo de Páscoa. É sempre no segundo domingo de Páscoa. O primeiro domingo é Páscoa e depois o pós-Páscoa. Por que seria sempre então no segundo domingo de Páscoa? É porque parte deste acontecimento, parte deste texto ocorre no segundo domingo de Páscoa, no domingo seguinte à Páscoa, né? Ele começa no domingo de Páscoa e termina, digamos assim, no domingo seguinte, diz no texto do Evangelho. Então nós vamos fazer a leitura deste texto, já deu tempo, acredito, de vocês pegarem aí as vossas Bíblias.
texto de João 20, 19 a 31, aonde nós lemos assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vejam quão riquíssimo é este texto de João, capítulo 20. A gente já falei para vocês, para quem viu, eu compartilhei hoje de manhã a mensagem, eu peguei somente uma parte, um versículo deste texto todo, que era o versículo 19, primeiro versículo. E hoje, então, hoje eu não vou me aprofundar agora tanto nesse primeiro versículo, por causa que eu já falei sobre ele na mensagem. Então, quem viu a mensagem, beleza. Agora, quem não viu, vá depois, procura aí no meu Face, ou até mesmo pode pedir para mim pelo WhatsApp, mas acredito que a maioria que está talvez assistindo já viu a mensagem que eu publiquei no dia de hoje, a mensagem a respeito deste texto, especialmente os primeiros versículos. Então, antes um pouquinho de eu entrar propriamente no texto, eu gostaria então de saudar aqueles que chegaram neste momento já, e temos bastante comentários, que bom, Senilda Otalib, olá, boa noite, seja bem-vinda. Felipe Koenig Eberhardt, de Três Cachoeiras, meu aluno de instrução, escreveu um abraço para você e saudades da doutrina, Verdade, Felipe. Que bom se pudéssemos, retornar logo às nossas aulas, Também a Rosane, minha vizinha, seja bem-vinda. Ela escreve: boa noite, pastor, que Deus nos abençoe. Boa noite, Rosane, seja bem-vinda à live. Também os demais, Vanderlei Gritzmann Forpagel, Dona Amabile Dal Ponte Schneider, Neuci Amaral, lá de Santa Maria, escreve: boa noite, pastor Diego, amo esse hino, é maravilhoso, abraço. Boa noite e abraço, Neuci, para o pessoal lá de Santa Maria. Minha tia Edel entrou, Neuci Davis, Nara Gauski, Suzane Gross, Nádia Bobson, sejam todos aí bem-vindos, Esses que comentaram também, a Nara, boa noite, Suzane, boa noite, Nádia, também boa noite, pessoal aí de Maquiné está entrando na live, sejam bem-vindos, Jonathan e Adriana Dimmer, sejam bem-vindos. Isabel Cristina de Souza, de Porto Alegre, também seja bem-vinda aí à nossa live. E a minha tia Edel ainda escreve: olá, abraços, sejam todos bem-vindos. Então, vamos retomar então o nosso texto de hoje, que se eu for realmente falar sobre ele hoje
e como ele é cumprido, nós vamos longe, né? E realmente nós vamos longe. Hein? Se preparem aí, então. Fiquem com as vossas Bíblias em punho, em mãos, né? Porque nós vamos chegar, quando chegar no final, eu vou explicar por que a gente deve estar com a nossa Bíblia em mãos, né? Quem não tiver com a Bíblia em mão vai levar um xingão meu, tá bom? Tô brincando, gente, tô brincando. Mas peguem as vossas Bíblias. Eu sei que vocês têm Bíblias aí, né? Pode ir lá, catar às vezes lá no fundo do armário, se ela tá escondida. Vá que dá tempo, você não vai perder tanta coisa aí em buscar, tanto tempo aí em buscar a sua Bíblia, tá bom, gente? Vamos lá, cá tem as Bíblias de vocês e abram no Evangelho de João 20, 19 a 31. Eu vou tentar comentar e eu não sei se tem como eu fixar meu comentário, mas é João 20, 19 a 31. Não sei se foi. Deixa eu testar aqui mais uma vez. João 20, 19 a 31. Vou tentar fixar o comentário. Vamos ver se vai dar certo. Fixar comentário. Consegui, né? João 20, 19 a 31. Abram este texto, minha gente. O Evangelho de João. Aí mais pessoas chegaram. Sônia Beloli Fagundes. Boa noite, pastor. Uma boa semana. Obrigado, Sônia. E também a Sonobilina Souza. Boa noite. A paz de Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos aí, pessoal, na live de hoje. Quem está entrando agora. Então, novamente, texto do segundo final de semana, que nós vamos refletir, João 20, 19 e 31. Vamos começar então pelo primeiro versículo. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque como eu já disse, eu falei na mensagem de hoje. Para quem quiser depois assistir, pode assistir. Mas então, o início do texto, ele apresenta o domingo de Páscoa, tá, gente? Ele se localiza no domingo que Jesus ressuscitou, né? Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Que dia era este? Este dia era o domingo de Páscoa, domingo em que Jesus ressuscitou, né? E os discípulos estavam trancados, né, dentro de casa, com medo dos judeus. E veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então os discípulos já haviam recebido, naquele momento, a notícia da ressurreição de Jesus, né? Porque as mulheres que tinham ido ao túmulo no período da manhã retornaram para eles falando que Jesus havia ressuscitado. E provavelmente então eles se trancaram dentro de casa, né? Se fecharam dentro de casa. E diz o texto já que diz que eles estavam com medo dos líderes judeus. Por que com medo? Porque provavelmente a notícia de que o corpo de Jesus não estava mais na sepultura, essa notícia provavelmente deve ter se espalhado rapidamente. E já devia ter chegado, vamos dizer assim, os discípulos já sabiam disso e provavelmente sabiam que os líderes judeus também já estavam sabendo que o corpo de Jesus não estava mais na sepultura, né? E por isso eles ficaram com medo que talvez os líderes judeus achassem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, né? Até isso, se eu não me engano, é no Evangelho de Mateus que diz, agora eu posso estar enganado. Vou abrir aqui rapidinho na minha outra Bíblia, que eu tenho aqui do lado, mas realmente é isso. Em Mateus 28, 11 a 15, diz que os líderes judeus entregaram moedas para os soldados que estavam cuidando da tumba e falaram então para eles, dizer para as autoridades romanas que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então os discípulos estavam com medo que os líderes judeus e líderes romanos chegassem aonde eles estavam e viessem talvez a prender eles por causa disso. E então eles ficam muito preocupados e se trancam com medo dentro de casa. E como eu disse, falei na mensagem, né, um medo é uma reação, essa reação de se trancar e se fechar dentro de casa com medo é uma reação normal do ser humano, né? Quando a gente tem medo, a gente se esconde, a gente se fecha, né? A gente vai para um lugar que esteja um pouco mais seguro,
né? E aí eles estavam lá com as portas trancadas, né, com medo, e aí então Jesus vem e se pôs no meio dos discípulos, né? Se coloca no meio dos discípulos e imediatamente então diz: paz seja convosco, né? Os discípulos ali com medo, porque estavam porque estavam com medo dos líderes judeus, né? Então recebem naquele momento a paz, como eu disse na mensagem, né? A paz que eles tanto precisavam, né? Por quê? Por dois motivos, né? Eles precisavam dessa paz. Em primeiro lugar, por quê? Porque até desde o momento ali do domingo de manhã, porque foi bem cedo no domingo de manhã, né, que as mulheres foram ao túmulo, então, vamos dizer assim, eles passaram o dia inteiro sem saber o que pensar, podemos dizer assim. Por quê? Porque eles não acreditaram, né, naquilo que as mulheres tinham dito. Eles não acreditaram no primeiro momento que Jesus realmente tinha ressuscitado. Então vocês imaginem a angústia e a aflição dos discípulos, porque eles pensavam que realmente alguém tinha talvez roubado o corpo de Jesus. E eles estavam realmente aflitos e com medo, né? Com muito medo, por sinal, né? E não sabia o que pensar. E agora, se alguém roubou realmente o corpo de Jesus, será que as mulheres estão mentindo para nós? Será que Jesus realmente ressuscitou? Mas já tinha passado o dia inteiro e nada de Jesus aparecer. E por isso, então, eles ficaram digamos assim, com muito mais medo. E aí, então, Jesus aparece no meio deles e diz, então, paz seja convosco. Na realidade, ele estava dizendo: eu sou a paz, né? Eu estou com vocês, e essa paz seja com vocês, né? Que bom, né, que Jesus pôde aparecer ali no meio dos discípulos, né, e dizer: paz seja convosco, né? E aí os discípulos ficaram, né, diz o texto: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Mais um versículo, né, interessante. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Esse deve ser o nosso sentimento, gente, quando nós ouvimos falar a respeito da palavra de Deus e quando Deus se faz presente na nossa vida, né? Deus está presente conosco, a paz está conosco. E a primeira reação, então, digamos assim, dos discípulos logo foi se alegrarem. Por quê? Porque eles, como eu disse, eles estavam com muito medo, eles estavam com anseio, com preocupação, né? E realmente eles tinham duvidado que Jesus tinha ressuscitado. E quando então Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco, diz o texto que eles se alegraram, né, ao ver o Senhor. Que bom, né? Que notícia alegre, que a notícia mais feliz, talvez para um cristão, a notícia mais alegre é de que Jesus realmente ressuscitou. Que o nosso Deus não está morto. E isso deve motivar o cristão a ter uma vida alegre, deve motivar o cristão a ter uma vida feliz. E lembrar, né, que a alegria da ressurreição, né, é o nosso maior trunfo em meio ao medo que vivemos, em meio aos dias nebulosos que estamos, em meio às aflições da nossa vida. Essa alegria da ressurreição deve permear, como eu digo assim, ela deve nortear a nossa e conduzir a nossa vida. Nós cristãos, sim, temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para esse momento da ressurreição de Jesus e saber que Ele é o principal para nós, para a nossa vida, para a nossa fé, né? E nos alegrar junto com os discípulos, porque o nosso Deus, né, Jesus, não está morto. E essa é a grande mensagem da Páscoa. Deus não está morto. Ele vive e está no meio de nós, assim como Ele esteve com os discípulos, se colocou no meio dos discípulos naquele domingo da Páscoa de tarde. Ele está no meio de nós, ainda hoje, né? E quer estar aí
por bastante tempo. E o texto continua, né? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Meio que como se Jesus quisesse te vendo realmente afirmar, olha, vocês podem ficar tranquilos, né? Vocês podem ficar tranquilos, né? Porque eu estou com vocês e estou lhes trazendo a paz. Paz seja convosco, né? Fiquem tranquilos, podem ficar sossegados, eu estou com vocês, né? E aí Jesus diz, né, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí nós vemos, digamos assim, a comissão de Jesus, né? Assim como o Pai me enviou e Jesus veio a este mundo, né? Por isso o Pai falou, né, você vai para o mundo, você vai cumprir a sua missão, né? Assim como o Pai me enviou, ele diz, eu também vos envio. Né? E ele diz assim, eu tenho autoridade para enviar vocês, né? E Jesus então envia os seus discípulos, digamos assim, para a seara, né? Para o seu trabalho, né? Aquele que Jesus já vinha norteando eles, né? Ensinando, né? Através de parábolas, de ensinos, de aplicações. E aí Jesus, depois de tudo isso, diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, Jesus agora diz aqui, vocês podem abrir as portas da casa de vocês. Não fiquem mais aí trancados. Eu estou enviando vocês. E esse envio de Jesus é importante, porque esse envio dá segurança para eles. Dizendo assim, eu estou enviando vocês. Ou seja, na realidade, eu estou dando autoridade, poder para vocês irem. Por isso vocês não precisam ter medo, né? Quando vier algum problema, alguma dificuldade, saibam que eu estou enviando vocês e eu estou com vocês, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí, dito isto, né? Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse versículo aqui também é muito interessante, né? Havendo dito isso, soprou sobre eles. Numa mensagem algum tempo atrás, eu falei justamente sobre o sopro do Espírito Santo, né? Que o fôlego da vida, né? Quando eu falei, foi um dos primeiros textos aí, depois que entramos na quarentena, né? Sobre o Vale dos Ossos Secos, né? E nesse texto fala sobre o fôlego da vida que vem através do Espírito de Deus. E foi isso então que Jesus fez, né? Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse sopro é o que dá forças para eles, é o Espírito de Deus. Recebam o Espírito Santo. Ele estava enviando os discípulos para a sua missão, mas não... eles não estavam sozinhos nesse momento. Ele diz, recebam o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. O Espírito de Deus está com vocês. E como esteve com os discípulos naquele tempo, o Espírito de Deus ainda está também conosco hoje. Nós recebemos esse Espírito de Deus para sair, para anunciar, para não ficar trancados, talvez as sete chaves, como diz, né, um ditado, né? Mas sairmos, né? Jesus diz para a igreja hoje, na realidade, isso, vocês devem sair, eu estou enviando vocês para o mundo, né? Então, por isso até é importante a gente, nesse tempo onde é que a gente está realmente, digamos assim, mais retraído dentro de casa, como os discípulos estavam, também refletir sobre isso, né? Quando que Deus está enviando nós e envia o cristão para o mundo para anunciar a mensagem, né? E o Espírito Santo está com a gente neste momento, né? E a gente deve anunciar, deve levar a mensagem, né?
Então cada um de nós tem essa missão que foi dada por Deus. Foi dado para a sua igreja, foi dado os discípulos ali, né, eram os seus seguidores. Hoje nós somos os seguidores de Jesus. E aí ele dá essa missão para nós de ir em direção ao povo, ir em direção ao mundo. Eu estou enviando vocês. Por isso que a igreja não deve estar de portas fechadas, né? Por mais que a gente agora, nesse momento, está com as portas trancadas, a gente vê muitos outros lares e portas se abrindo, né? Como Jesus entrou, digamos assim, naquela casa, naquele dia, com as portas trancadas, Jesus hoje, através dessa pandemia, está entrando como nunca nos mais diversos lares de todo o mundo, né? A mensagem tem sido pregada através dos meios da comunicação, acho que nunca havia sido tão pregada quanto está pregando hoje. E assim Jesus está entrando nos lares das pessoas, mesmo com as portas trancadas. E as pessoas e os pastores e vocês também, cristãos, estão cumprindo com esta fala de Jesus: estou enviando vocês, né? E por isso eu digo, quando vocês recebem alguma mensagem, seja do pastor de vocês, alguma live, compartilhem isso, levem adiante para as pessoas ouvirem a palavra de Deus, né? Porque Deus, Jesus Cristo, nos enviou e nos deu essa missão de falar dele, né? Para que as pessoas não vivam nesse mundo de aflição, né, mas tenham a paz verdadeira, a paz que somente Jesus pode nos dar, né? O texto continua: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. Isso aqui é importante. Esse aqui é o chamado ofício das chaves, que Jesus entrega para os seus discípulos, né? E hoje nós entendemos que os discípulos são os representantes da igreja. Então Jesus entrega o ofício das chaves, né, para a igreja, né? Quem estudou aí o catecismo menor de Lutero, quem passou pela doutrina, já sabe o que significa o ofício das chaves, né? O ofício das chaves, né, como diz lá no catecismo menor de Lutero, é o poder peculiar que Cristo deu à igreja para perdoar os pecadores penitentes e não perdoar, ou seja, reter aos pecadores impenitentes, né? E o texto está aqui, né? Jesus deu esse poder à igreja de perdoar ou não perdoar os pecados, e esse poder é importantíssimo, né? Nós temos ligação também deste poder do perdão dos pecados com aquilo que Jesus ensinou através da oração do Pai Nosso, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, a gente também tem poder para perdoar o próximo. E esse poder vem de Deus. Essa autoridade vem de Deus, né? Vocês poderiam questionar assim: pastor, mas eu não posso perdoar o pecado de outra pessoa porque eu sou tão pecador quanto ela. Sim, você por você mesmo não pode, né? Mas como é isso que o ofício das chaves ele quer nos dizer, é o poder peculiar, ou seja, o poder que Deus deu para a igreja. Ou seja, a autoridade vem de Deus, né? Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o poder vem de Deus, que enviou Jesus Cristo, e Jesus Cristo está nos dando essa ordem, né? Então o próprio Deus está nos dizendo: olha, eu estou dando essa autoridade para vocês de perdoarem os pecados. E ele entrega então essa autoridade para a igreja. E o cristão, então, quando faz parte da igreja, né, ele tem esse poder para perdoar os pecados ou reter aqueles que não querem saber do perdão, né? Reter, vejam, reter significa guardar,
né? Quando eu retenho alguma coisa, eu guardo alguma coisa. Ou seja, aquele pecado, na realidade, ele está guardado, né? E se ele não foi perdoado, né? Se ele não foi perdoado, as portas dos céus estão fechadas para aquele que não recebeu o perdão de Deus. Por isso que o perdão é algo tão importante na vida de qualquer pessoa, né? Porque a gente, para ir e para ter acesso aos céus, né, nós precisamos do perdão, né? Esse perdão vem de Deus, né? Mas Deus deu essa autoridade para os cristãos aqui na terra para perdoarem os pecados das pessoas. E está escrito aqui então em João 20, 23. Então, né, não sabemos aí se Jesus continuou ali com os discípulos naquele domingo de Páscoa, se saiu, se foi embora, o texto não diz, né? Mas agora entra, digamos assim, a segunda parte deste texto, né? A parte onde entra o discípulo Tomé, né? E diz no versículo 24 assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então essa parte do texto também é muito, mas muito interessante para a gente refletir, né? Tomé não estava presente naquele dia, naquele domingo de Páscoa que Jesus então aparece para os seus discípulos. Tomé perde muita coisa não estando presente ali, né? O que Tomé perde? Em primeiro lugar, se você se lembra, Tomé, talvez por ele não estar ali, ele ainda estava com medo, né? O medo, pois não sabia o que tinha acontecido com Jesus, o medo que os discípulos estavam. Tomé estava aflito, né? E agora, o que aconteceu com Jesus? Se roubaram o corpo de Jesus, como me foi dito, né? E o principal, ele não viu Jesus. Ele não recebeu a paz. A paz que somente Cristo pode nos dar. Mas ele também perdeu mais. Ele perdeu a alegria que os outros discípulos tiveram por ver Jesus. E também perdeu a comissão, né? Perdeu a comissão de Jesus e o sopro de Jesus que ele havia feito para os outros discípulos. Então, não sei o que Tomé estava fazendo naquele domingo à tarde. Onde estava Tomé? Não sei. O texto não diz. Mas não estava com eles. E aí ele acabou perdendo muita coisa por não estar presente. Portanto, podemos dizer assim, né? O que ele estava fazendo? Não sei, não podemos julgar nem dizer, né, o que ele estava fazendo. Mas às vezes também fica a reflexão. Às vezes quando a gente falta, vamos dizer assim, um culto, né? Às vezes a pessoa pensa assim: não, hoje eu não vou no culto porque pode ser apenas mais um culto, eu já fui no culto semana passada, né? Não, hoje eu não vou, né? E assim muitas pessoas pensam assim, mas às vezes um culto sempre é diferente do outro, vamos dizer assim. Um culto é sempre diferente do outro. Não é porque eu fui num culto que agora, num culto num domingo, eu não vou ir mais no próximo domingo. Não preciso ir no próximo domingo. Por quê? Porque o que o pastor prega num domingo, ele não vai pregar a mesma coisa no domingo seguinte. Não vai ser as mesmas leituras, não vai ser os mesmos hinos. E às vezes a mensagem que ele ouviu em um domingo, às vezes para ele nem tocou tanto. Mas às vezes a mensagem que o pastor fez no domingo que ele não estava presente, essa mensagem talvez teria tocado mais o seu coração.
Assim Tomé perdeu, né, por não estar naquele momento tão especial, né? Aquele momento ele perdeu muita coisa. Às vezes a gente perde muita coisa quando falta em um culto, né? Em um culto a gente perde muita coisa às vezes por faltar a ele, né? E Tomé perdeu, né? E diz o texto, né? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Por que Tomé é chamado de Dídimo, né? Dídimo significa, né, é da dualidade, né? Significa dualidade, ou seja, tem dois Tomés, né? O que o texto quer dizer, né? Quando ele diz assim, ele é dídimo, por quê? Tem dois Tomés? Não, né? Obviamente não existem duas pessoas iguais. Ou existem, né? Existem pessoas que são realmente, às vezes, muito parecidas, que são as chamadas pessoas gêmeas, né? Os gêmeos, né? Então Tomé é chamado de Dídimo, por quê? Porque ele tinha um irmão gêmeo, né? E então ele era um dos 12 discípulos, né? Não sei quem é que era o irmão de Tomé, né? Não fui atrás disso, né? Mas ele tinha um irmão gêmeo, e por isso ele é chamado de Dídimo, ou seja, o gêmeo. Tomé, o gêmeo. Ele não estava presente então naquele dia. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. E essa parte aqui é muito importante. Por que é importante essa parte aqui que os discípulos falam? Vimos o Senhor. Os discípulos só acreditaram e perderam o medo e ficaram alegres quando eles viram o Senhor. E muitos, até inclusive pregadores, nesse segundo final de semana, eles falam somente a questão de Tomé não ter visto. Tomé não viu, e ele só acredita, depois nós vamos ver isso, ele só diz que acreditaria vendo. Mas os outros discípulos também não acreditaram antes de ver Jesus com os seus próprios olhos. Então aqui, esse texto aqui, minha gente, não é um texto que a gente deve, né, digamos assim, focar na questão de Tomé. Tomé só acreditou porque viu. Sim, o texto vai depois falar mais para frente isso, mas não foi somente Tomé. Os discípulos, todos os outros discípulos também, eles só acreditaram porque eles viram a Jesus. Jesus esteve com eles, esteve no meio deles. Então não adianta a gente ficar aqui dizendo, Tomé é o incrédulo, né? Muitos chamam, né? O Tomé é o discípulo incrédulo. Mas os outros discípulos estavam iguais a Tomé. Descrentes, não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. O texto bíblico diz isso, que as mulheres foram até o túmulo, voltaram dizendo para os discípulos, né? E não acreditaram. Não acreditaram. Até ver a Jesus, né? Até que Jesus se fez presente então com eles. Veja, então o texto continua, versículo 25, né? Mas então Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vejam, aqui nós temos mais um detalhe importante. Tomé não apenas queria ver, mas queria também o quê? Um outro sentido muito importante, né? E nós vamos ver mais para frente também que esse sentido é mais importante do que às vezes a gente imagina. Tomé não apenas queria ver, ele queria tocar em Jesus. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aqui nós temos um detalhe, né? O detalhe de que eu tenho que colocar a mão. É como se eu fosse dizer assim:
pastor, eu posso... como se alguém fosse dizer para mim, pastor, eu posso ver tua Bíblia? Né? A pessoa está até vendo a Bíblia ali, né? Aqui. Mas, se alguém vir, eu posso ver tua Bíblia, a pessoa não quer somente ver. Ela quer tocar. Ela quer botar a mão, ela quer abrir, ela quer folhear para ver como é que ela é. Assim, quando alguém fala, né? Vocês mesmos sabem disso. Quando alguém, deixa eu ver aquilo ali. Você não quer somente ver, você quer tocar. Assim Tomé também. Tomé queria tocar para ter certeza. Eu quero ter certeza que é Jesus e que ele realmente ressuscitou. Né? Que não é nenhum espírito vagando por aí. Né? Como muitos acreditavam e acreditam ainda hoje. Né? Que Jesus é apenas um espírito que vaga por aí. Não, ele precisava tocar. Né? E essa parte é a parte muito importante. Depois... Você se lembra, lá no início da live, né, quem teve lá no início, eu falei, peguem as suas Bíblias. Peguem as suas Bíblias. Né? E eu disse que eu ia dar um puxão de orelha em quem não pegou a sua Bíblia. Né? Porque esse texto, ele fala dos vamos dizer assim, dos diversos dos sentidos que Deus nos deu. Primeiro a gente está vendo aqui o sentido da visão, né? E o segundo sentido, o sentido do tato, né? Se eu não vir com os meus próprios olhos e se eu não tocar, eu não acreditarei. Assim a gente sabe que o mundo funciona desse jeito ainda hoje, né? As pessoas realmente, para acreditarem em alguma coisa, elas precisam das provas. Digamos assim, das provas. Se eu não tiver as provas, se eu não ver com os meus próprios olhos que aquilo realmente aconteceu, eu não vou acreditar. Se eu não puder tocar naquilo, eu não acredito que isso é verdade. Nós somos assim, o ser humano é assim. Né? Por natureza ele é descrente. A natureza do ser humano é não acreditar nas coisas. Não acreditar na palavra de um irmão, de uma irmã na fé. Como os discípulos não acreditaram nas palavras de Maria e das outras mulheres, e também como Tomé não acreditou nas palavras dos discípulos. Né? Então veja, as pessoas às vezes só por ouvir, aqui ó, terceiro sentido, né, no dia de hoje, por ouvir, muitos não acreditam. Precisam ver. E outras vezes tantas precisam pegar. Ou seja, a prova, ela tem que ser concreta. E é isso que as pessoas querem. Né? Na quarta-feira eu falei sobre as provas da ressurreição de Jesus. Né? Quem viu o estudo bíblico, eu falei sobre isso. Né? As pessoas precisam daquilo que é concreto. Então, muitos que não defendem a ressurreição de Jesus, que diz que Jesus não ressuscitou, mas vocês não têm como provar, vocês não têm algo concreto, ou seja, vocês não têm algo que eu possa pegar para dizer, olha, Jesus não ressuscitou, ou Jesus ressuscitou. Sim, como é que eu vou ter, né? Me diga aqui, logicamente, como é que eu vou ter provas da ressurreição? Se Jesus ressuscitou e subiu aos céus, é óbvio que eu não tenho como ter algo pegável ou palpável, digamos assim, dizendo, Jesus ressuscitou. Porque as pessoas só acreditariam, né, esses que dizem que não acreditam, vendo realmente. Seriam como os discípulos, seria como Tomé e como muitas pessoas ainda hoje. Só acreditam vendo e podendo tocar em Jesus, tendo as provas concretas. Mas aí que está a questão, existe uma coisa chamada o ônus da prova. Se você quer me provar que Jesus não ressuscitou porque eu não tenho nada palpável para te entregar, né? Então você também tem que me mostrar o contrário. Você tem que me mostrar o contrário. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, então me prove que Jesus não ressuscitou com algo palpável. E aí sim teria que ter uma prova. E qual seria a prova? O corpo de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou, o corpo dele,
ainda estaria na tumba. Ou se não estaria na tumba, teria sido roubado por alguma outra pessoa, né? Mas o corpo tinha que estar aí, tinha que estar vivo, mas nunca acharam o corpo de Jesus. Obviamente, por que não acharam? Porque Jesus ressuscitou. Isso é óbvio, né? Mas é óbvio às vezes para nós cristãos, né? Tá aí a questão do tocar, né? Do tocar é também muito importante na questão de fé. Para muitos é. Né? Tem que ter as provas, não basta ter a fala, né? O testemunho. As pessoas precisam das provas concretas, senão não vão acreditar. Esse, como eu disse, é o problema do ser humano ainda hoje, né? Só acredita vendo e tocando, né? Tem que ter os dois juntos, né? Mas depois, mais para frente, eu vou falar algo interessante ainda eu vou voltar a essa questão da ressurreição, né? Aguardem até o final, né? Então, passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Versículo 26. O que é interessante nessa parte aqui, né? Nessa parte desse versículo? Passados 8 dias, ou seja, né, no domingo seguinte, né, como eu disse, o segundo domingo de Páscoa, então, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Agora o texto de João deixa bem claro. Agora sim, estava todo mundo ali, Tomé estava com eles dessa vez. Dessa vez, Tomé participou do culto, vamos dizer assim, né? Estando as portas trancadas. Estando as portas trancadas. Novamente as portas trancadas. Por que as portas estavam trancadas? Na primeira fala, no versículo 19, fala que eles estavam com medo dos judeus. Aqui não fala isso. Pode-se supor que realmente eles estavam com medo dos judeus. Por quê? Porque os judeus ainda não haviam encontrado o corpo de Jesus. Está aí a prova física. Eles ainda não haviam encontrado o corpo de Jesus e ainda queriam prender os discípulos. Por quê? Porque acusaram eles de roubar então o corpo de Jesus. Então pode ser que por isso eles estavam com as portas trancadas, né? Aqui o texto não diz. Mas nós também podemos dizer assim que talvez eles estavam talvez não somente com medo dos judeus, mas agora é uma suposição, veja, somente uma suposição. Será que eles não estavam com medo de Jesus? Por que os discípulos deveriam estar com medo de Jesus? Se lembram do que Jesus disse no domingo anterior? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E será que eles tiveram coragem realmente para sair, para falar e para anunciar que Jesus havia ressuscitado? Ou eles ficaram com medo dos líderes judeus e por isso se trancaram dentro de casa? E por se trancarem dentro de casa, será que eles também não ficaram com medo de Jesus? Que Jesus havia enviado eles já para a missão. E eles ficaram trancados? Eles fecharam as portas de casa e não saíram para anunciar com medo da perseguição? É uma suposição. É uma suposição, mas eu posso falar algo que é certeza, sim. Eu, como pastor da IELB, não quero criticar a igreja toda, né? E não a IELB, não vou dizer a IELB, mas a igreja, todas as igrejas e os cristãos, né, de um modo geral. Não estou criticando, não vou criticar, né, todo mundo é assim, não. Mas tomem para si isso, eu vou tomar para mim. Né? Eu tomo às vezes esse pensamento para mim. Será que às vezes a gente, eu, Diego, né, você que está me ouvindo, a gente às vezes não fica trancado dentro de casa quando deveria talvez estar anunciando a palavra de Deus para o mundo? Será que a gente não se fecha com medo, às vezes, da reação das pessoas? Com medo que alguém venha nos criticar, venha zombar de nós? E a gente, às vezes, fica, talvez, com as portas da nossa casa trancada ou com as portas da igreja fechada? Né? Sabemos que as portas da igreja estão abertas na hora do culto. Até podem estar abertas as portas do culto, da igreja na hora do culto,
Mas será que às vezes, né, tomando isso, eu penso isso para mim, será que às vezes a gente não se fecha, né, a gente não fecha, vamos dizer assim, espiritualmente, talvez a porta da nossa igreja, né? Quando a gente não leva a palavra adiante, quando a gente não anuncia, quando a gente não semeia, né? Quando a gente retrai e tem só para nós a palavra de Deus. Por exemplo, os discípulos sabiam que Jesus tinha ressuscitado e Jesus diz assim, vão, eu estou enviando vocês, anunciem a mensagem da ressurreição. E eles não foram, estavam de novo trancados dentro de casa. Essa não é muitas vezes a nossa reação. Em vez de levarmos a palavra adiante, não anunciamos somente a mensagem para nós mesmos, para a nossa igreja, dentro das nossas 4 paredes, digamos assim, da nossa igreja, né? Como eu disse, eu não estou querendo aqui, não quero criticar nenhum de vocês, né? Que vocês façam essa autoanálise, né? De como que está o trabalho na igreja de vocês. Se é mais interno, um trabalho entre nós, nas nossas paredes, ou um trabalho externo, que a gente leva a palavra adiante, né? E aí, por isso que eu não sei por que os discípulos estavam com portas trancadas, né? Como eu disse, é apenas uma suposição, mas que faz a gente pensar, faz a gente refletir também, né? E o texto continua dizendo, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Novamente, Jesus, né, talvez os discípulos de novo com medo, diz de novo, não tenham medo, eu estou com vocês, a paz seja com vocês. E é isso que conforta a gente, né? Como eu disse antes, às vezes as pessoas, esse é o pensamento que eu tenho, mas o meu conforto, a minha segurança é que nós podemos até semear, né? Mas quem faz toda a ação é Deus, do início ao fim. Quem leva a palavra é Deus, né? Talvez mesmo nós com a porta da igreja talvez fechada, ou digamos assim, ou não levemos a palavra como deveríamos levar, né? Mas Deus dá o seu jeito, né? Deus faz, às vezes Deus nos usa até mesmo quando a gente não fala nada ou não leva a palavra, Deus usa a gente. E é essa a nossa tranquilidade, né? Que Jesus diz, eu estou com vocês. Lembrem-se, eu estou com vocês o tempo todo. Paz seja convosco. Então essa é a nossa garantia de que se a gente está com medo de levar a palavra de Deus adiante, lembre que Deus, Jesus, está conosco sempre, todo momento, né? E novamente ele se põe entre nós. Jesus se coloca no nosso meio e diz, paz seja convosco. E, diz o texto, logo então disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Primeira coisa que Jesus diz, toca aqui e vê as minhas mãos, as minhas chagas. Jesus não fala com Tomé, né? E aí vocês poderiam, como que Jesus sabia que Tomé queria ver, né? Ver e colocar a mão ali? Jesus é Deus, Jesus sabe que tudo que passa na nossa mente, no nosso coração. Jesus sabia que Tomé queria ver e colocar a mão ali. E por isso ele diz, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Né? Ou seja, toque em mim. Né? Coloque a sua mão em mim. Veja, eu estou realmente aqui. E por que esse ver e principalmente o tocar são importantes? Né? Como eu disse antes, Jesus não é um espírito, mas ele é Deus ressurreto dentre os mortos em corpo. O corpo dele estava ali. Toque e você vai ver as feridas. Você vai ver que eu fui cravado, né? Para ver se eu já estava morto. Veja aqui minhas feridas, toque em mim.
põe-na no meu lado, lado este onde é que ele havia sido machucado, ferido com a lança. Não seja incrédulo, mas crente. Né? Não sejas incrédulo, mas crente. Essa frase aqui é interessante, mas ao mesmo tempo ela é forte de Jesus. Não seja incrédulo. Ou seja, nós também, muitas vezes, como eu disse, também temos que nos colocar desse lado humano, bem humano de Tomé, sabe? E nós também somos assim, nos colocar nesse lado e tentar entender que Tomé nada mais era do que, assim como nós também precisamos ver, precisamos tocar muitas vezes para crer. E aí Jesus não diz assim, repreendendo a atitude de Tomé que precisava ver para crer, né? Mas ele diz aqui, ó, vem e toque, né? Ele não diz não toque em mim, você não está vendo, né? Ele diz vem e toque. Não seja incrédulo, mas crente. Se realmente é isso que tu precisa para crer, realmente então toque em mim. E aí respondeu-lhe Tomé, e agora sim, essa resposta de Tomé, eu botei até no título, Senhor meu e Deus meu. Essa frase é uma afirmação, ou podemos dizer assim, a maior confissão de fé que nós temos talvez na Bíblia. Senhor meu e Deus meu. E aqui este Senhor, quando ele diz, ele fala Senhor, não é somente, ele poderia ter chamado Jesus de mestre, né? Ele podia ter chamado Jesus de mestre, mas ele estava chamando de Senhor, né? E este Senhor aqui, que no grego é Kyrios, ele tem uma conotação não somente de Senhor no sentido de dono, mas no sentido de Deus, né? Deus é o nosso Senhor. E quase como se fosse então uma duplicação, né? Para reafirmar mais ainda que não era somente o Jesus, homem, que estava ali, mas o verdadeiro Deus estava ali. E aí, por isso que eu digo que essa afirmação de Tomé é uma das mais importantes biblicamente falando, né? Jesus Cristo é verdadeiro homem, como a gente pode notar por esse texto, ele é um ser humano com feridas, com chagas, né? Mas também é um verdadeiro Deus, que atravessa paredes, vamos dizer assim, que ressuscita dos mortos e sabe tudo o que passa dentro de nós. São características bem divinas de Jesus Cristo aqui presente, né? Então, aqui este texto fala do ser humano, Jesus homem, e do Jesus Deus, né? Que Jesus não deixou de ser homem e não deixou de ser realmente verdadeiro Deus. Meu Senhor e meu Deus. E o que também é importante, ele diz aqui, você é o meu Deus. Digamos assim, é uma propriedade minha. Apesar de você ser o meu Senhor, né? Você é o Deus meu. É de minha propriedade, né? E às vezes as pessoas esquecem que Ele é o nosso Deus. Nós somos dele e Ele é nosso. Ele faz parte de nós, de quem nós somos, da nossa vida, das nossas atitudes, daquilo que nós somos. Nós fazemos parte de Deus. Deus está dentro de nós, é Deus meu, né?
E essa característica nós só podemos afirmar porque Cristo nos comprou com seu santo e precioso sangue. Agora nós somos dele e ele é nosso. Ele faz parte de nós. Ele está em nós. Como diz, né? Soprei sobre vocês o Espírito. Recebam o Espírito Santo. Né? Quão importante é meditarmos nisso aqui. Né? Nosso Deus. O meu. Porque o singular também é importante às vezes. Né? A gente lembrar, né, de que ele é meu. Propriedade, né? Nossa, né? Do cristão. E quando a gente, como eu disse antes, por isso que a gente às vezes tem que, também às vezes na nossa atitude, no nosso dia a dia, cuidar aquilo que nós falamos. Porque se Deus está conosco e nós transmitimos Deus, mas quando a gente faz coisa errada, né, às vezes a gente acaba transparecendo e falando coisas, né, no nome de Deus. E por isso temos que tomar bastante, então, cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente pode dar o chamado contra-testemunho, né? Em vez de dar um testemunho bom, às vezes a gente dá um testemunho ruim, né? Mas e aí o texto continua. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Né? Aqui sim, então, a frase de Jesus impactada, né? Impacta. E muitos aí julgam Tomé porque ele diz, bem, porque me viu, você creu? Mas como eu disse, isso aqui é natural, é da natureza do ser humano. E o ser humano é assim, ele precisa ver para crer. Tomé nada mais é do que um ser humano como nós, descrentes, que sem o Espírito de Deus a gente não consegue ver. Nós estamos tapados, né? O pecado tampa a nossa visão. E por isso que a gente não consegue ver a Jesus. Né? Somos descrentes. Mesmo que tenhamos visão, que conseguimos ver e ler e ter as provas, a fala das outras pessoas, né? Jesus ressuscitou. Né? Mas não, eu tenho que pôr a mão, eu tenho que ver para crer. E aí Jesus diz, né, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Felizes, alegres aqueles que não viram e creram. E para quem Jesus está falando isso, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Talvez é para aqueles que no próprio dia que Jesus ressuscitou, né? Como as mulheres, vamos dizer assim. As mulheres ouviram o anjo dizer, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E elas voltaram correndo dizer para os discípulos, né? Jesus ressuscitou. Elas não viram e creram. Né? Por quê? Elas lembraram talvez que Jesus havia dito, olha, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas os discípulos não acreditaram. Tomé não acreditou. Mas como eu disse, isso infelizmente, é da natureza nossa, da natureza pecaminosa, a gente precisar ver para crer, a gente precisar olhar para acreditar nas coisas, precisar tocar para que tudo isso faça sentido. Não julguem, né, tanto assim Tomé, né, ou incrédulo, não. Porque Tomé é um ser humano, assim como nós somos muitas vezes descrentes. Né? Assim como nós, que também tantas e tantas vezes quando alguém fala alguma coisa para nós, eu tenho que ver para crer. Eu tenho que pegar na mão as provas. Mas aí que vem a questão. Né? Por que eu pedi para vocês pegarem a Bíblia? Né? Por quê? Porque a Bíblia é a nossa prova maior que eu considero da ressurreição de Jesus Cristo. E aí vem os últimos versículos que que talvez passem às vezes despercebidos
desse texto, mas tão importantes que eu não posso deixar de falar sobre eles. Na verdade, fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez muitas coisas que não foi tudo registrado. Mas estes que foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes foram registrados para que você creia. Ou seja, Deus já sabia que o ser humano, se não tivesse as provas e algo concreto para pegar, ele não iria acreditar. E por isso, ele escreve tudo isso e deixa registrado na sua palavra. Vocês pegaram? Vocês tocaram nela? Tocar é tão importante, Esses dias eu estava conversando com meu irmão, sobre tocar na palavra de Deus. Não somente pegar e ler, às vezes ler no celular ou ler na internet, mas como é bom ter um livro. Quando a gente tem um livro, realmente a gente pode ler, pegar na mão. Parece que isso aqui se apropria de nós, da nossa vida. Como é bom a gente poder fazer isso. E ainda mais com relação à Bíblia. A Bíblia é a nossa maior prova da ressurreição de Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. A gente não viu a ressurreição de Jesus. A gente não viu o Jesus ressurreto. Mas tiveram discípulos que viram. E eles registraram aquilo que viram. Eles registraram a sua visão. E hoje a gente imagina, quando eu leio esse texto, vocês devem estar imaginando, talvez vocês fechem os olhos e imaginem, vocês conseguem ver a ação ali dos discípulos em casa, Jesus aparecendo no meio deles. É porque isso foi registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Leiam a Bíblia, vejam com seus próprios olhos, porque Cristo está presente aqui. E aqui, na Bíblia, vocês podem pegar e tocar. Ele é o Verbo, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A palavra que se faz carne, se faz presente. Nós não tocamos em Jesus, mas tocamos e podemos ler, tocar na nossa Bíblia. Podemos ler. E também podemos ouvir. Vejam, esse texto aqui fala dos sentidos, Visão, tato e audição. Audição. E também fala do falar, testemunhar, os 4 sentidos, Fala, o tato, a visão, e a audição. Veja que interessantíssimo este texto, que Deus nos leve sempre a refletir. Nós não vimos a Jesus, não vimos a ressurreição, mas nós podemos, assim como Tomé, e em vez de chamar de Tomé o incrédulo, chamar de Tomé o confessor, que a gente possa confessar, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus para todo o sempre. Amém. Cantamos mais um hino. Eu vou cantar aqui o hino do cancioneiro Celebrai. É o hino Eu Creio, que foi escrito pelo pastor Roberto Kunzendorf Jr. É um hino que fala sobre essa confissão de fé, que é tão importante para nós
né, para o nosso estabelecimento também da nossa fé. Enquanto isso, vocês vão deixando aí seus comentários de quem chegou na live. Agradeço aí a presença de quem estava aí, quem esteve, quem comentou, né? Vão deixando aí também seus comentários, eu vou ler depois. Se alguém tiver algum pedido também de oração que quiser fazer, ou faça também aí para nós neste momento. Enquanto cantamos, né? Que quem tem o seu pedido então de oração pode escrever aí nos comentários aí o seu pedido, que nós vamos fazer a nossa oração, e depois da oração encerramos a nossa live de hoje, que já está bem grandinha. Obrigado aí pela presença, deixem aí seus comentários, eu leio os comentários, e também os seus pedidos de oração deixem aí para que eu possa depois orar também aqueles que têm algum pedido. Hino do Celebrai, quem tem o Celebrai é o hino de número 29. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, que convida o a ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, que sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, que admoesta e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é a água unida, a palavra de Deus, confere o perdão dos pecados, nos dá a fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança estão escritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade, é ser santa, é comunhão. Eu creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera a fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta para julgar o mundo inteiro. Todos saberão o seu destino eterno, então não tenha medo, fé em Jesus, pois só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Agradeço aí a presença de todos que chegaram na live. Vou ler aqui os comentários, né, daqueles que estiveram aí presentes. Depois aí de nosso estudo, Jean Ferreira escreve: boa noite, pastor, seja bem-vindo. Jean, obrigado aí pela presença. André também, lá de Floriano, escreve: boa noite, pastor, chegando agora. Obrigado aí pela presença, André.
Amabile, Dal Ponte, Schneider, boa noite, pastor Diego, estamos na escuta, abraços. Então, a dona Amabile e também acredito o pastor Arnildo, sejam também bem-vindos e uma boa noite para vocês. A minha professora lá de Rolante, ex-professora Margaret, boa noite, seja bem-vinda. A Neuci, aqui de Maquiné, também escreve na escuta, belo texto, boa noite, pastor, boa noite, Neuci. Janete Bobson, boa noite. Eliane Paulo Stil, boa noite. Eliane lá de Rolante. A Silvia, boa noite. Cenobilina também. Carlos lá do Maranhão, boa noite. Amém. Boa noite. Cenobilina Souza ainda escreve: maravilhoso momento de reflexão na palavra de Deus. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Diego. De nada, todos que estiveram aí, agradeço aí pela presença, né, e por este momento aí de fortalecimento, de reflexão na palavra de Deus. Espero que, né, vocês não tenham um momento muito comprido, mas eu gostaria de transmitir nessa palavra aí que esse texto eu acho muito interessante de refletir na palavra do nosso Deus. Vamos neste momento então falar com o nosso Deus em oração. Nós nos colocamos então diante de Deus neste momento e falamos com Ele em oração. Aqui eu vou ver se tem algum pedido aqui ainda de alguém, se alguém pediu alguma coisa, se não nós incluímos, se não tem nenhum pedido, nós fazemos a oração mesmo assim, né? Então falamos com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós somos fracos e frágeis na fé. Nós também, assim como Tomé, precisamos de provas para crer em Ti. Somos muitas vezes merecedores do Teu castigo, porque somos pecadores, somos falhos. E Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu não olhas para o nosso pecado, Tu olhas para Jesus Cristo, porque Ele assumiu o nosso pecado lá na cruz. Ele morreu, mas ressuscitou para nos dar a garantia da nossa ressurreição e da vida eterna. E está vivo, em carne, osso, e nós podemos assim também tocá-lo e perceber a sua presença através da sua palavra e também através da ceia. Senhor Deus, esteja nos guiando, esteja conduzindo a nossa vida neste momento de aflição, neste momento de dor, neste momento onde talvez estamos em casa, estamos com medo, estamos fechados também como os discípulos estavam. Muitos são os nossos anseios, dificuldades neste tempo, mas Senhor, Tu sabes de tudo que precisamos. Guie e nos oriente, mesmo que a doença possa bater em nossas vidas, que o Senhor esteja nos guiando e abençoando. Amado Pai Celestial, neste momento também gostaria de incluir na oração o pedido da nossa irmã na fé, Silvia Gross, que pede para que Deus nos dê sabedoria para distinguir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira neste mundo, e que jamais deixemos de dar ouvidos a Deus, a Jesus, pois Ele é o nosso único caminho, a verdade e a vida. Também incluímos na nossa oração o pedido da irmã Claudete, que pede para que Deus nos dê forças para enfrentar essa situação que estamos passando e que em nome dEle tudo vai dar certo. Também incluo nessa oração o pedido da nossa irmã Neuci, que pede para que o Senhor Jesus nos purifique de todo o mal e também que proteja os profissionais da saúde. Assim, Senhor Deus, nós colocamos estes pedidos nas Tuas mãos de amor. Que o Senhor Deus esteja conosco, esteja nos abençoando, esteja fazendo com que possamos enxergar a Tua presença através da Tua palavra em nossas vidas. E que realmente a paz seja convosco. E que a gente confesse para toda a terra que somente Tu és o nosso Deus. Senhor meu e Deus meu. Orienta-nos, guia-nos e proteja-nos. Isso pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim desejo a todos uma ótima semana, uma semana abençoada que está se iniciando. Que Deus esteja com vocês, esteja guiando, esteja auxiliando a cada um de vocês sempre. Em nome do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, assim eu entrego essa mensagem. E digo, quarta-feira, não perca, novamente estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal, pelo Facebook, para mais um momento de estudo bíblico. Que o Senhor esteja com vocês e quem quiser então voltar para mais um momento de reflexão, de estudo na palavra, quarta-feira às 20 horas. Uma ótima semana para todos. Fiquem na paz do nosso Deus. Amém.